Muito bom dia, graça e a paz de Deus seja sobre sua vida. Hoje quero compartilhar com vocês uma passagem no livro de Isaías, capítulo 38, que nos diz o seguinte: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Oremos. Querido Deus, aqui está a tua igreja, teus filhos. Oro, Senhor Deus, para que o teu Espírito Santo dê discernimento a cada um. Traga clareza ao coração, para que cada um identifique diante de si o que precisa ser consertado diante do Senhor. O que precisa ser retomado diante do Senhor. Eu oro pedindo, Senhor Deus, que assim seja e que o seu nome seja glorificado nisso, que a tua vontade seja feita no nome de Jesus. Amém. Me lembro uma vez que visitei a casa de alguns missionários, né? E eu era um jovem, aí estava lá, todo cheio de sonhos, de planos futuros. E num dado momento, no meio daqueles homens adultos, um dos missionários falou: Ei, o que você pretende fazer, né, no seu futuro? Quais são os seus planos futuros? E na hora me veio um projeto que eu tinha no coração de produzir pasta de amendoim. Pegar e fazer de forma caseira, em casa, envasar e revender, né? Ou vender aqueles potes lá e me tornar um distribuidor, né? Eu falando sobre meus sonhos, devo comprar uma máquina, eu vou produzir e vou vender, né? E vou ampliar a empresa, vou crescer. Aí tudo bem, a conversa rolou depois disso, conversamos sobre outras coisas. E depois, na hora que estava indo embora, todo mundo já tinha saído, eu fui um dos últimos a sair, se não o último. E eu me lembro que ele me acompanhou até o portão, né? O dono da casa. O nome dele era Benjamin. E ele parou comigo lá no portão e antes de me despedir para mim ir embora, ele me fez uma pergunta, né? Na verdade, ele fez uma exposição, né? Ele disse assim: Olha, lá dentro você falou dos seus projetos futuros e tal. E se você vier a cabo e vier a executar, e daqui a alguns anos você está muito bem de vida, fazendo esses cremes de amendoim, você vai olhar para trás, lá na sua vida, no fim da sua vida, vai olhar para trás, o que você fez? Você vai olhar e as pessoas vão olhar: Poxa vida, né? Olha como ele prosperou, como ele cresceu. E você vai olhar e dizer o que você fez da sua vida. Você vai talvez olhar e vai dizer assim: eu fiz isso, fiz aquilo, fiz, né? Empreendi, prosperei. Agora, se fosse de outra forma, se cada dia que você acordasse, você falasse a Deus, conversasse, orasse e dissesse assim: Senhor, eis que esse dia é seu, assim como eu sou seu. Me mostra qual é a sua vontade para este dia. E você estivesse atento e ouvisse a voz de Deus e entendesse o que deveria fazer naquele dia. E assim você fizesse consecutivamente todos os dias da sua vida. Quando chegasse no final da sua carreira, no final da sua vida, você poderia muito bem o quê? Olhar para trás e dizer assim: eu fiz a vontade de Deus todos os dias da minha vida.
Ezequias, ele tinha feito a vontade de Deus, mas ele sentia que tinha mais para entregar. Mas a gente olha ao nosso redor e vê pessoas que não merecem nem ter a vida estendida. Pessoas que fazem muito mal, e porque não há uma punição de Deus, porque não há um mover de Deus ali para acabar com a vida dessas pessoas. A gente chega a desejar a morte dessas pessoas. Mas também vemos no tempo de Noé, que o mal estava muito grande sobre a terra e veio o dilúvio. No tempo de Ló, em Sodoma e Gomorra, que veio fogo do céu e queimou aquela cidade, o juízo de Deus. A gente vê nessas histórias. Mas a maldade do homem teve que se encher a terra. Então pense que ainda não estamos no volume de maldade o suficiente para que o juízo de Deus venha e puna a terra, como Deus promete na sua palavra. Haverá o juízo nessa terra, mas ainda não é o momento. Mas olhe agora para você, volte a vida para você. O que você tem feito, sabe? Um certo dia, Deus me deu um sonho. Eis que eu estava dentro de um táxi. E nesse táxi eu estava sentado bem atrás do motorista. E de repente o táxi encostou na frente de um colégio, onde havia duas estudantes, duas moças estudantes. E elas abriram a porta de trás do táxi e já iam entrando, e uma das amigas falou assim, não, eu não vou não, né? Não vou não, vai você. Daí eu, tá bom, eu vou. E ela entrou no carro, eu me lembro que eu cumprimentei, falei alguma coisa, e ela percebeu no meu sotaque, né, que não era brasileiro, alguma coisa assim, mas era porque era uma época que eu estava dando muita aula de inglês, então acabava que meu português estava meio carregado com sotaque de inglês. E ela perguntou, falou assim, escuta, você é estrangeiro, né? Você é árabe? Ela falou assim, você é árabe? Né? Por alguma razão, ela achou que aquele sotaque era de algum árabe tentando falar português. Eu falei, ah, sim, tal. E eu entrei na corda fazendo uma brincadeira, né? Como se de fato eu fosse árabe ou como se fosse de outro país. Para dar corda para ela, ai, que legal, eu nunca tinha conhecido algum estrangeiro, ai, que, né, poxa, vou contar para minhas amigas, tal, que, né, conheci um estrangeiro dentro do carro, não sei o que tá lá. E aí na minha cabeça pensei, não, vou falar que é brincadeira, né, vou desfazer a brincadeira aqui, falar que sou brasileiro mesmo, tá? E antes que eu pudesse fazer isso, ela falou rapidamente pro motorista, eu vou ficar aqui. Aí o motorista parou o carro e ela já desceu do carro e eu não tive a chance de dizer que era uma brincadeira. E ela foi embora com aquela história. E tinha feito uma viagem no táxi com um estrangeiro, né? Aí então o táxi voltou a andar, seguiu seu caminho. E aquele motorista, com um capzinho de chofer, não podia ver o rosto dele, ele começou a falar comigo. Ele falou assim, você sabia que mentir é pecado? Você sabia que mentir não agrada a Deus? Você sabia de que o pai da mentira é o diabo? E eu naquele momento, com todo o meu conhecimento da Bíblia, de teologia, eu queria pegar e falar, eu sei de todas essas coisas, né? Não precisa me dar uma lição aqui, ou, né, querer me falar, eu sei, só que eu estava errado. E eu não me senti no direito, né, de falar isso. É uma palavra muito dura para mim e me expôs a verdade, me expôs a situação em que me flagrei ali. E ele continuou e disse assim, agora essa menina vai descer do táxi e ela vai encontrar com as amigas dela mais tarde, né? Ela desceu do táxi e vai encontrar com as amigas dela mais tarde. E quando ela encontrar com as amigas, ela vai dizer assim, olha, encontrei um estrangeiro, cara que falava diferente e tal, não sei o que foi, né? Que interessante. Se você tivesse falado de matemática, alguma uma coisa muito diferente, ela diz, oh, encontrei um cara que é muito bom em matemática, cara que, não sei, não é o meu caso, né? Mas
Aí esse chofer, esse motorista do táxi, falou assim: mas se você tivesse falado da palavra de Deus, da palavra da vida eterna, se você tivesse falado da salvação que há em Jesus Cristo, talvez ela ia chegar para as amigas dela e ia dizer assim: hoje encontrei alguém que me falou algo que me fez refletir sobre a minha vida, me fez pensar no que é que eu estou fazendo da minha vida, me fez pensar sobre isso e eu decidi tomar uma decisão a respeito disso que esse rapaz me falou. Era sobre isso que ela ia falar com as amigas. Aí ele lançou uma pergunta para mim: pelo que você será lembrado? Aí o sonho se desfez e eu acordei com essa frase latejando na minha cabeça: pelo que você será lembrado? Pelo que você será lembrado? O que vai estar escrito na minha lápide? Eis aqui um jovem que já fez muita gente rir com as suas piadas, ou já foi muito engraçadinho, ou já, né? Pelo que será lembrado? Pelo que eu serei lembrado? As pessoas vão ter memória de mim pelo quê? E interessante, né? E talvez isso faça você pensar: poxa, o que tenho feito na minha vida? Não tenho aproveitado tanto, não tenho realmente falado de coisas que têm valor eterno. E se você se deparou com isso, poxa, me perdoa, Senhor, não tenho realmente usado do meu tempo, do meu dia. Esse é um momento de reflexão, você dizer assim: tá bom, vou estancar essa hemorragia agora. Isaías 43, verso 25 fala, Deus falando, né? Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados não me lembrarei jamais. Então, faça um concerto com Deus a partir de hoje e passe a ficar sensível à voz de Deus. Aquilo que Ele tem para te falar, aquilo que tem valor eterno, que Ele quer que você faça. Faça uma oração diária: Senhor, eis que esse dia é seu, assim como eu sou seu. Eu comecei a orar depois que aquele homem falou comigo no portão da casa dele. Eu comecei a orar todos os dias. Passei a orar e fazer disso a minha oração diária. Senhor, esse dia é seu. Assim como eu sou seu, me mostra qual que é a tua vontade para esse dia. Para que realmente um dia lá na frente pudesse olhar para trás e dizer: eu fiz a vontade de Deus todos os dias da minha vida. E termino esse texto com o livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, que fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, o que passou, passou. Deixa para trás. Agora olha para Jesus. Fita seus olhos em Jesus e na sua vontade e prossegue para o alvo. Que Deus te abençoe com essa palavra. Forte abraço.